E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. E vamos lá para mais um vídeo de Halloween da sexta-feira. E domingo vai sair outro, hein? Até o final do mês, dia 31, que a gente vai fazer um encerramento lá no canal do Rubens, o Ler Vicia. Mas, gente, vamos conversar hoje então sobre um conto que eu li muito bom. Eu já tinha lido, eu reli hoje. Tem uma série maravilhosa da BBC que é baseada nesse conto e eu consegui postar no YouTube, gente. Então, vocês vão conseguir comprar o livro, que ele tá disponível aí, embora não tenha muitas unidades. Então, quem tiver afim, quem curtir, já sai correndo atrás do livro, tá? Mas a série vocês vão conseguir assistir. Eu vou disponibilizar ela um pouquinho depois desse vídeo. Aí vocês corram lá e assistam, que é uma série maravilhosa. Eu adoro aquele episódio e eu vou assistir ele hoje de noite de novo, tá? Gente, então a gente vai conversar sobre o quê? Este livro aqui, gente, que foi uma promessa de Halloween que eu ia ler. 4 contos daqui e eu consegui, tá? Esse daqui também, então foi aí uma promessa, né? E consegui cumprir. Gente, vão deixando já o dedo aí no likeão, sentem o dedo no likeão. Quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, já pode se inscrever no canal também. E detalhe, gente, esse livro aqui tem vários contos. Eu não vou mostrar todos os contos aqui, mas deem uma olhada lá no Instagram, que eu vou deixar em detalhes os contos aqui desta coletânea, tá, gente? Então, dei uma conferida lá depois, os livros e filmes da Bá, que eu vou deixar ali ou uma foto do livro aqui, das páginas que tem os contos, ou eu escrevo mesmo ali no post e vocês dão uma olhadinha, tá? Mas vamos lá então, gente. Esse livro aqui, ele é do Flávio Moreira da Costa, né? Uma coletânea feita por ele. E tudo que esse cara traz de coletânea eu quero, porque ele escolhe coisas muito boas, gente. Então, aqui a gente vai ter vários, tá? Eu vou falar para vocês só os que eu li e os que eu gostei ou não, né? Desses que eu li agora para o Halloween. Então, eu quis ler o dele, do próprio Flávio Moreira da Costa. Eu fiquei curiosa, tem um conto dele aqui, então eu quis ler, né, para conhecer, que é Os Mortos, e eu coloquei mais ou menos. Eu não gostei muito desse conto aqui, embora já nem me lembre direito, porque, como eu já falei para vocês, conto eu esqueço muito rápido, gente. Tem que ser um conto muito marcante, ou romances que daí ficam, né, na memória. O outro aqui foi do meu queridinho, do Arthur Machen, que é Abrindo a Porta, e eu achei mais ou menos também, não gostei muito. O outro é do Chesterton, que é A Rua Zangada. Esse eu coloquei um bezinho de bom. Esses aqui prometidos para o Halloween que eu ia ler, tá, gente? E aí temos o de hoje, que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Lembrando que vai ter o episódio da série logo depois do vídeo, tá? É do Sheridan Le Fanu, gente. Então, antes de cada conto tem uma introduçãozinha bem pequenininha aqui, que diz o seguinte: o irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, ou seria Le Fanu, agora não sei, eu vou falar Le Fanu, tá? De 1814 e 1873, publicava seus contos, muitas vezes sem assiná-los, na imprensa de Dublin. Viúvo, praticamente não saía de casa. Sua obra-prima, essa vocês vão conhecer, a novela de vampiro Carmilla, que influenciou Drácula, de Bram Stoker, foi várias vezes filmada. Chá Verde, também Chá Verde tem várias coletâneas, gente. Eu já vi Chá Verde também, é tipo a maldita pata do macaco, tá em tudo que é coletânea de conto. É uma de suas histórias curtas mais conhecidas. O conto escolhido para a nossa antologia é marcante pelo seu clima maravilhoso, por seu vampirismo light. Light? Então, né, essa pequena introduçãozinha aqui. E o conto, gente, o título é Estranho Incidente na Vida do Pintor Schalken. Esse pintor realmente existiu, tá, gente? Ele era holandês e viveu ali no século XVII. Ele pintava assim com
bem legais até, gente, se vocês puderem, dê uma olhada no Google. Um tom assim de penumbra, sabe? Era tudo muito à luz de velas, e eu acho que tem tudo a ver com esse conto aqui. A adaptação da BBC ficou muito legal, eu acho que pegou bem a atmosfera do conto, só o final que é um final meio picante, que não é o que tá aqui no conto do Le Fanu, tá, gente? O final da BBC é um pouquinho diferente, mas ele tá muito bem adaptado, eu gostei bastante, tá? De repente, agora assistindo uma segunda vez, com o conto bem fresquinho na minha cabeça, talvez eu, né, ache uma coisa ou outra mais assim, mais divergências, né? Mas eu me lembro que eu gostei bastante, achei ele muito bem adaptado, tá? Mas o conto, então, é esse, tá, gente? É o estranho incidente na vida do pintor Schalken, né? Realmente, então, o Le Fanu se inspirou nas pinturas do Schalken para fazer este conto aqui, tá? Até no final ele dá faz um comentário, assim, sobre isso. Mas aí o conto começa, pessoal, com um pequeno preâmbulo, né? Sobre a pintura, né? Tem um preâmbulo que vai introduzir a história da pintura no conto. E nós temos realmente o Schalken no conto, a figura, a personagem do Schalken. Ele é rústico, ele é pobre, mas ele é muito ambicioso, ele tem uma ambição, né? E essa ambição dele é bem dirigida. Por quê? Ele tem aulas de pintura com o mestre ali da localidade, né? O professor dele, mestre da arte da pintura. E a ambição dele, então, em se tornar um grande pintor é para poder casar com a sobrinha do professor dele, do mestre dele. Porque o mestre, ele adora aquela sobrinha, o tutor dela, e quer que ela tenha um casamento bem arranjado. Não com o pobre rústico de um Schalken da vida, né? Pois bem, então, ele se esmera bastante se dedica bastante, né, para pintar cada vez melhor, fazer sucesso, para poder casar. Uma certa noite ele frequenta bastante ali a casa do professor, fica para jantar, né, fica até mais tarde, quando os outros alunos vão embora. Então tem uma noite que ele tá sozinho na sala pintando lá uns diabretes e surge uma figura muito estranha do nada atrás dele. E, né, começa a falar com ele, tem um recado para que ele dê para o professor. E, gente, a figura desse homem aqui, ela é muito sinistra. Eu vou ler um trechinho depois para vocês e depois se torna até meio apavorante, né, a figura desse homem. Então, nesse primeiro momento que ele aparece lá pro Schalken, ele tá vestido bem, assim, ricamente vestido, com um chapéu que esconde, assim, o rosto dele. O Schalken só percebe que é um cara beirando uns 60 anos e que tem uma boa posição financeira. E aí ele diz pro Schalken, amanhã, tu avisa, né, o teu professor que amanhã, nesse mesmo horário, ou seja, 9 da noite, eu estarei aqui para tratar de um assunto muito sério com ele. Ok. O cara sai da sala. E o Schalken, curioso com aquele homem que surgiu ali, brotou do nada, como que por encanto, sai correndo pela casa para chegar na janela da rua e ver o homem sair, para ver para que lado ele está indo, se ele está pegando uma carruagem, né? Ele quer ver aquela figura. E ele vai correndo a tempo de chegar antes do homem chegar na porta de saída ali, né, na porta da rua, e ele não vê o cara. O cara parece que não sai de dentro de casa, né? E ele fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E fala então pro professor dele que um tal de Vanderhausen de Roterdã esteve ali e que vai voltar então no dia seguinte. E o professor fica pensando, eu não conheço nenhum Vanderhausen de Roterdã, quem será esse cara? Não sei quem é, mas tudo bem. Chega no outro dia, pontual, 9 da noite, o cara aparece. Estranho, daquele mesmo jeito, esquisito, o Schalken tá lá novamente e o Vanderhausen dá uma caixa pro Schalken e num ourives para ver o valor do que tem ali dentro, que são barras de ouro. Enquanto isso, né, enquanto o Schalken vai no ourives,
o professor fica conversando ali com ele, então, para saber o que o Vanderhausen quer. E ele quer casar com a sobrinha do professor, a Rose. E o professor fica meio naquela, mas, cara, né, surgiu do nada, minha sobrinha, vou casar assim com uma pessoa que surge do nada, não sei nem quem é esse homem, né? Nisso volta o Schalken e fala que aquilo ali dentro da caixinha é ouro mesmo e que vale muito dinheiro. E o Vanderhausen diz, essa caixinha aqui vai ser tua e vai ter mais dinheiro ainda se tu, né, permitir que eu case com a tua sobrinha. E ele fica naquela, não, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que perguntar para ela. Ele, não, tu é o tutor, o que tu decidir tá decidido e ela tem que acatar. E aí a ambição do professor fala mais alto, né? Ele acha que tá fazendo um grande casamento com, né, dela com um homem com muito dinheiro, muita grana. E no fim, gente, acaba aceitando ali mesmo, na hora, porque o cara tá metendo pressão. O Vanderhausen diz, porque o tio pede, né? Me dá mais um tempo para pensar, para conversar com ela. Ele, não. Eu quero a resposta agora, tu vai me dizer e eu vou voltar aqui e vai ser realizado o casamento, sim ou não. E ele diz que sim, gente. Ele vai casar a sobrinha dele com esse cara que sabe lá quem é, que não dá nem para ver as feições do homem, porque ele tá de novo com aquela roupa, né, todo fechado, assim, bem roupado, aquele chapéu, mal dá para ver, só se sabe que é um senhor, que diz que é de Roterdã. Tá. Então, o casamento vai ser realizado. Começam a chegar lá na casa do professor vários presentes, sedas, pedrarias, rendas, aquela coisa toda para o enxoval da moça. E umas semanas depois, eles marcam então o tal do jantar com o Vanderhausen e o Schalken presente de novo. E até agora a guria não sabe que vai casar com ele, né? E até não tá muito bem explicado no conto, porque assim, ela não sabe que vai casar, mas ao mesmo tempo tá chegando esse monte de coisa na casa, né? E olha, gente, é a segunda ou terceira vez que eu leio esse conto. Então, assim, ela não sabia que ia casar, não perguntou, a troco de que tava chegando aquele monte de coisa, né? Mas enfim, então o cara vai lá, chega para almoçar, para jantar. Pessoal, nossa, a guria fica assim impressionada com a aparência do homem. O Schalken também e o professor também. Se apavoram o cara num aspecto que eu vou ler para vocês. Enfim, né? Jantam, o cara vai embora e ele fala para a sobrinha então que ela vai casar com ele, né? Fazer o quê? Tá decidido, os documentos já foram assinados bem antes, lá naquela noite. O Vanderhausen já fez o professor assinar um documento com o Schalken de testemunha. E o coitadinho do Schalken estava assinando ali sem nem saber que o amor dele estava sendo entregue a um completo estranho. Que ele chegou ali, a conversa já tinha sido tratada, só pediram que ele assinasse como testemunha. E ele também não leu, né? Mas tudo bem. Acontece o casamento e a guria, então, se vai morar com Vanderhausen. Passam-se semanas, meses e nada da sobrinha dar notícias. Aí o professor fica preocupado, né, gente? E vai para Roterdã, atrás dela, querer saber se alguém viu, conhece esse tal de Vanderhausen. Gente, ninguém conhece esse homem, ninguém ouviu falar dele, mas tem ali uma certa passagem que é interessante, que é no momento em que ele tá saindo da casa com a Rose, e tem um certo incidente ali que vai ser comentado aqui. Mas enfim, os dois sumiram. Passam-se meses, o professor preocupado, totalmente assim desolado, começa, né, a ter um vínculo maior com o Schalken, porque tá depressivo, tá triste pelo que ele acabou fazendo com a sobrinha. Então o Schalken vira ali um frequentador assíduo, mais assíduo ainda da casa, né? Vira uma verdadeira companhia então pro professor. Meses se passam, quem aparece batendo na porta, desesperadamente? A Rose. Ela volta, gente, desvairada, né?
Então eles recebem ela, vão perguntar o que aconteceu e essa história vai ter ainda mais alguns desdobramentos, tá? Que como eu falei para vocês pela série da BBC, bem o finalzinho ela tá um pouco diferente, tá mais picante, tá? Então eu vou ler para vocês aqui 2 trechinhos que eu separei, bem interessantes, que é o seguinte, gente. Olha só o homem chegando na casa do mestre, do professor. Até então tudo estava bem, mas o rosto, toda a pele do rosto era colorida pela tonalidade azul plúmbea, que às vezes se produz pela ação de remédios à base de metais ministrados em quantidade excessiva. Os olhos eram enormes e o branco aparecia tanto acima quanto abaixo da íris, o que lhes dava uma expressão de insanidade, realçada pela fixidez vítrea. O nariz era normal, mas a boca se contorcia bastante para o lado, onde se abria a fim de pôr à mostra 2 longos e descorados caninos, que se projetavam do maxilar superior até bem abaixo do lábio inferior. A tonalidade dos lábios mantinha a relação habitual com a do rosto e era, consequentemente, quase preta. Um pouquinho mais abaixo. Que horror, né, gente? Havia algo de indescritivelmente esquisito, até mesmo horrível, em todos os seus gestos. Algo de indefinível, antinatural, inumano, como se os membros fossem guiados e dirigidos por um espírito não afeito ao trato com a maquinaria de um corpo. O que é mais? Aí na outra página. Durante sua estada, ele não permitiu sequer uma vez que suas pálpebras se fechassem, nem mesmo se mexessem em mínimo grau. E além disso, havia quietude de um morto em toda a sua pessoa, devido à total ausência daquela ondulação do peito, que se dá pelo processo de respiração. E é isso, gente, assistam então o episódio, que é muito bacana, tá? É bem esquisito mesmo esse homem. E fica a dica então, tá, gente? Um conto que eu gostei bastante, eu reli e curti. O bom de eu esquecer os contos é que eu posso reler, né? Mas esse eu ainda tava com ele fresco na memória. Bom, eu li não tem nem um mês também, né, gente? Então é a 3ª vez que eu leio. Mas enfim, sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.